bem-vindos. Que bom podermos começar o nosso tempo de culto desta manhã, desta forma, voltando o nosso coração para aquele que é a razão de nós estarmos aqui, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele que está vivo. Ele está vivo, amados, ressuscitou. Celebramos isso com toda a intensidade do nosso coração nesta manhã e por isso é uma alegria mesmo podermos fazê-lo junto com os irmãos. Os motivos de gratidão são muitos. Celebramos sempre com muita alegria a vida que o Senhor nos dá. Esta semana celebramos duas aniversariantes, a Edith, esta semana, e a Maria Clara. São as aniversariantes desta semana. Celebramos porque sempre percebemos a bênção e a graça do Senhor na vida dos nossos queridos, então queremos fazê-lo com toda a gratidão pelas vossas vidas também. Abraçar os que nos visitam pela primeira vez, são todos bem-vindos. Os outros que nos visitam e que não é pela primeira vez também são bem-vindos. E os que não são visitas, que são da casa, também são bem-vindos. Então são todos bem-vindos. Amém. Amém? Bom, amados, lá atrás no último banco, como habitualmente temos, mas embora atrasado, o nosso boletim com algumas informações para a vida da igreja. Os irmãos, por favor, podem usá-lo para ir acompanhando algumas atividades. Outras nós vamos anunciando e vamos partilhando ao longo do mês e conforme o tempo vai passando. Mas algumas funcionalidades no nosso boletim é, por exemplo, a lista de oração, e aqueles assuntos que nós listamos aí são assuntos que estão prementes na nossa caminhada enquanto igreja. Portanto, eu queria muito pedir aos irmãos, por favor, que possam usar esta lista para também nos juntarmos em oração. E, obviamente, como sabem, o nosso boletim é sempre muito interativo, então vamos cá colocar também o nome daqueles por quem nós estamos a orar, que precisam de conhecer Cristo, e por colocar aqui também o nome dos nossos irmãos que estão doentes, por quem nós temos que orar. Então, por favor, façam isso e assim possamos caminhar a nossa jornada em termos de comunhão da vida da igreja. Recursos da vida da igreja também continuam. À quarta-feira, o nosso tempo de estudo bíblico e a oração, um tempo de intimidade, de proximidade, de estarmos juntos, de tirarmos um tempo para partilhar os assuntos da oração. É sempre, de facto, muito bom, muito proveitoso e, obviamente, também podermos estudar a palavra, muito importante para nós. E entre muitos dos aspectos da vida da igreja, e hoje na nossa EBD já falámos sobre isso, falámos sobre comunhão também. E no próximo fim de semana há uma atividade de comunhão na vida da igreja. É o segundo domingo, normalmente ao segundo domingo temos o nosso almoço de convívio. Então, um tempo também de partilha, de reciprocidade. Aliás, estamos a falar de reciprocidade, porque nós trazemos comida, partilhamos a comida do outro, depois provamos e damos a provar. É muito recíproco, muito abençoador, e tudo correndo bem, saímos daqui todos com mais umas calorias para desgastar ao longo da semana, mas esse é outro problema. Mas é agenda de comunhão. Próximo domingo, todos os que puderem ficar, trazemos algo para partilhar à mesa e vamos ter essa oportunidade. Ao longo desta semana, a partir da manhã, começa uma atividade da Convenção Batista Portuguesa que nos últimos anos tem adquirido uma importância grande e que faz parte da nossa experiência de comunhão. O Retiro de Pastores, e este ano, de uma forma particular, porque a data foi mudada para que famílias possam também estar e também vocacionados, seminaristas e vocacionados para o ministério. Então, a partir de amanhã e até quinta-feira, daqui da nossa igreja vai uma vasta equipa. Vou eu, a Lena, o Edu e a Yasmin e as meninas, vai o nosso Gabriel. E vamos ter duas colaboradoras de luxo, a Joana e a Maria Clara, vão ajudar também com as crianças lá, porque vai haver crianças. Então vai ser um tempo muito abençoado. Por favor, orem por esse tempo. É um tempo da maior importância para a vida e para a caminhada da igreja em Portugal. Podemos partilhar, é um momento de... Sim, brincamos juntos, mas também choramos juntos e também comemos juntos e também oramos juntos e celebramos juntos, e tem sido uma experiência muito, muito enriquecedora. Por favor, orem ao longo desta semana por tudo aquilo que vai acontecer, pelos momentos de partilha. Vai ser certamente um tempo abençoador. A nossa cesta solidária continua a necessitar da vossa participação. Ali atrás, no placar do lado direito, quando sobem, tem o cartaz verde com os tiquezinhos dos bens que podem tirar e trazer depois já adquiridos, e a cesta está ali debaixo da escada que dá acesso à galeria. Então, todos participando, podemos também, desta forma muito prática, sermos expressão do cuidado e do amor do Senhor Jesus na vida de outros que precisam.
oração. Terminámos um quadrimestre a estudar na nossa EBD sobre oração. Começamos um outro a falar sobre reciprocidade. E um dos mandamentos recíprocos é orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. E há um corinho que nós, creio que os irmãos conhecem, não é? Eu oro por ti, tu oras por mim e assim subirei. Agora tive aquela branca, não é? Mas é isso, eu oro por ti, tu oras por mim e assim subiremos a montanha. E portanto esta reciprocidade tem que acontecer. Nós temos que orar uns pelos outros. E portanto os irmãos vamos ficar de pé. Vamos poder olhar à nossa volta. Se ainda não disse bom dia a alguém, pode dizer nesta hora, dizer que é uma alegria estarmos juntos. Se quiser dizer, se não quiser, sorria só, mas pode dizê-lo. E a cada um desses que estão-nos a cumprimentar, e a cada um daqueles que nós estamos a cumprimentar, temos a consciência, a compreensão que eu preciso de orar por cada um dos outros. Portanto, oramos uns pelos outros, nós cumprimentamos, mas oramos uns pelos outros, certo? E por favor, orem também por mim, eu oro por vós, e assim subiremos a montanha. Vai ser absolutamente maravilhoso. Vamos colocar em prática esse princípio, esse mandamento do Senhor agora nesta hora. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Nós voltamos o nosso coração para Ti nesta oportunidade de estarmos juntos enquanto Tua Igreja. Queremos fazê-lo reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua bondade. Estamos a fazê-lo também reconhecendo a Tua intervenção sobrenatural nas nossas vidas. Ao longo da última semana nós vimos isso, nós experimentámos isso. Hoje já experimentámos isso. Estarmos aqui juntos, Pai, na Tua presença, sabendo que Tu estás presente, que Tu ouves as nossas orações, que Tu recebes a nossa adoração, é de facto algo sobrenatural, que só pode vir de Ti e por meio de Ti. Ó Pai, muito obrigado pelo amor de Jesus naquela cruz, porque o véu foi rasgado, porque nós hoje podemos ter acesso direto a Ti. Muito obrigado porque Tu te fazes presente constantemente nas nossas vidas. Muito obrigado porque Tu és a pessoa mais importante que aqui está. E nós queremos celebrar, queremos lembrar, queremos adorar o Teu santo nome. Aceita e recebe a nossa adoração. Ó Pai, temos tantos motivos para Te adorar, temos tantas razões para Te agradecer. Queremos-lo fazer de coração, reconhecendo que em cada uma delas a Tua presença, a Tua manifestação, a Tua intervenção, ó Pai, não fica despercebida, é-nos conhecida, nós a compreendemos e nós a celebramos. Pai, Tu conheces a vida de cada um dos Teus filhos que aqui está, que entrou nesta manhã, neste lugar. Tu conheces os seus corações, Tu conheces as suas necessidades, conheces necessidades que nós nem sequer conhecemos de nós próprios. Ó Pai, Tu sabes tudo sobre cada um de nós. Pai, eu clamo pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que nos visites, que nos toques, que nos abençoes, que nos dirijas, que Te faças presente, que possas responder amorosamente e de acordo com a Tua vontade às nossas necessidades. Acima de tudo, Pai, traz aos nossos corações a paz que só Tu podes dar. A alegria que só podemos ter em Ti, o gozo que só podemos experimentar na Tua presença e que tudo isso nós possamos experimentar e manifestar no tempo em que aqui estamos juntos. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, abençoa aqueles que não puderam vir, alguns irmãos por diversas razões, alguns estão doentes, outros estão impedidos pelo seu trabalho, outros estão limitados por outras circunstâncias, que a todos Tu possas visitar, abençoar e cuidar nesta hora, Pai, fazer-te presente na vida deles. Te agradecemos, Pai, por as muitas bênçãos que Tu tens derramado sobre nós, pela vida daqueles que Tu abençoaste esta semana e através do qual nós também celebramos a vida, através de mais um aniversário. Ó Pai, celebramos todas as bênçãos que Tu tens trazido sobre as nossas vidas, te agradecemos tudo aquilo que ainda vais fazer nas nossas vidas. Ó Pai, tudo entregamos a Ti em gratidão, expondo e entregando as nossas vidas nas Tuas mãos, fazemo-lo. Ó Pai, fazemos-lo não por nós, sabendo que não somos merecedores, mas fazemos neste nome maravilhoso, sublime, no nome santo do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós vamos continuar a celebrar este nome. É bom louvar ao Senhor, amados? Amém. Ainda bem, porque é isso que vamos cantar. Bom dia. Ouviste alguma coisa? Daqui não se ouve, tá? Bom dia.
É bom realmente estarmos juntos para adorar o nosso Deus e queria que nós iniciássemos este tempo de louvor fazendo uma leitura que vai estar projetada. Algum irmão ou irmã em alta voz quer ler estes versículos, por favor? Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Amém? Os irmãos, não sei o que é que se passa. Eu vim de férias e a igreja está muito calada. Está tudo muito silencioso. Eu sei que hoje está mais xoxo o tempo, mas todos os dias são bons dias para adorarmos o nosso Deus. É verdade? Amém. Então vamos cantar este cântico que declara isto. É bom nós estarmos juntos para louvar o nome do nosso Deus, o nome de Jesus, dar-lhe glória, honra, louvor, porque Ele é grande, as suas obras são grandes. Lemos aqui neste texto que dele é o mar, Ele o fez, os continentes, tudo o que existe feito por Ele e pertence a Ele, nós incluídos, e o convite é louvarmos hoje como igreja. Vamos? Amém? Amém? Então vamos lá. Eu vou convidar os irmãos a cantarmos outra vez. Eu gostei das palmas, uns irmãos mais envolvidos do que outros, mais entusiasmados, uns a sorrir, outros ainda estavam a aprender, deu para perceber esta música, apesar de nós já cantarmos algumas vezes, não cantamos assim tantas, se calhar, como deveríamos, digo eu, que ela é bem gira para nós tocarmos e cantarmos. Então nós vamos cantar outra vez. Quem não a conhecia já teve a oportunidade de aprender, quem não veio ao ensaio na sexta-feira já esteve a ensaiar, então vamos cantar outra vez. Pode ser? Eu aceito o vosso silêncio como uma concordância. Vamos cantar outra vez. Bom é louvar ao Senhor.
Os irmãos podem sentar. Podem sentar. Nós celebramos as obras do nosso Deus e tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz em nós. E podemos constatar e viver diariamente a fidelidade do nosso Deus. E este hino que nós vamos cantar a seguir é dos meus hinos preferidos. Acho que não é muito difícil perceber, a própria letra é bonita, a melodia é bonita, tudo é bonito neste hino. É daqueles que gostávamos de ter sido nós a escrever, ter essa ideia, mas é um hino que realmente me faz muito pensar sobre celebrar esta fidelidade do nosso Deus. Perceber que Ele nunca mudou, nunca faltou, Ele sempre foi, sempre vai ser, sempre é tudo o que é suficiente. E este hino faz-me sempre muito sentido cantar praticamente todos os dias. Não sei como é que os irmãos, mas para mim faz-me sentido cantar este hino todos os dias. E hoje o meu convite é que o possamos cantar juntos como igreja. E quem desejar terá a oportunidade também de fazer entrega de dízimos e ofertas neste momento de adoração, um ato de adoração também ao nosso Deus, não como uma obrigação. Portanto, quem nos visita não se sinta obrigado, não se sinta constrangido a participar deste momento. É algo que nós fazemos porque Deus coloca no nosso coração o desejo também de servir desta forma e celebrar a sua fidelidade desta forma. Então nós vamos cantar este hino e quem desejar pode participar das ofertas e dos dízimos e vamos adorar, louvar o nosso Deus. Pleno poder.
por esta fidelidade. Somos tão gratos por Tu seres quem és, tão gratos porque podemos ter acesso a Ti pelo sacrifício de Jesus, Senhor. Obrigada porque Te podemos adorar também com a entrega das nossas ofertas. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Queremos que Tu uses estes recursos para a Tua honra e glória, Senhor, e nos uses a nós também. Continua a usar-nos a nós para fazer crescer o Teu reino neste lugar, Senhor. Que mais e mais pessoas possam ouvir falar de Jesus, aceitar a salvação, Senhor. É isto que nós oramos, Pai, entregando tudo nas Tuas mãos, com gratidão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vou chamar aqui o pastor. Amados, esta semana a nossa igreja foi uma agitação, uma boa agitação. Tivemos a nossa EBF, um tempo muito abençoado. Tivemos em média 18 crianças todos os dias, de segunda à sexta-feira, e foi um tempo de facto muito bom. Nós queremos partilhar com os irmãos um pouco daquilo que aconteceu, mas queremos também ser gratos. Agradecer à Raquel. A Raquel tem um problema na vida dela, é a minha filha, e então depois sobra assim umas coisas, não é? E então a Raquel, quando pensa que vai de férias, tem uma tarefa que é preparar uma EBF. Já tem sido assim nos últimos 3 anos. Agradecer pela preparação do material. Amados, há 3 anos que as EBFs da nossa igreja são totalmente preparadas pela Raquel, os conteúdos, tudo, e pensado nas nossas crianças, o que é uma bênção enorme. Obrigado, Raquel. Deus vai abençoar certamente a tua vida. Eu vou dar uma palestra agora no Retiro de Pastores sobre filhos de pastores. E eu vou... Pronto, os filhos de pastores têm sempre um problema porque têm sempre trabalho acrescido, entre outras coisas. Mas pronto, mas fica a gratidão. Agradecer aos irmãos e irmãs que ajudaram ao longo desta semana. Foram muitas as ajudas com os lanches, com os jogos, com o ensino, tantas coisas, a parte técnica, tudo pela graça de Deus funcionou. Nós somos muito gratos por tudo aquilo que aconteceu, por a vida de cada irmão, pelos aqueles que se esforçaram muito para trazer crianças. Alguns vieram de muito longe para que pudessem trazer aqui as crianças. Foi muito bom esta oportunidade e este esforço. Mas queremos partilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que aconteceu. A nossa Joana preparou um pequenino vídeo que dá um pequeno cheirinho daquilo que aconteceu ao longo desta semana. Filho prometido de Deus. Muito bem, estamos a aprender. Ontem a gente falou de como é que Jesus vive, não foi? Aprendemos uma coisa muito importante, uma coisa que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Lembra? Lavou os pés. E o que é que isso nos ensinou? A sermos humildes. Certo? Porque ele acha que aquilo é o quê? O espírito da moda. Como é que é? Qual foi a coisa mais importante que Jesus fez? Podem dizer tudo. Jesus morreu. E a gente fica a pensar, então, mas a coisa... Algo se passou, havia mais um pouquinho, mas acho que era só uns segundos. Também tive a oportunidade de conhecer o João Sabão, que é um senhor que pensa que sabe tudo e que tentou ensinar algumas coisas às crianças, mas prometemos que foram tudo coisas boas que ele ensinou. Amados, foi um tempo bom e nós aqui queríamos também partilhar com os irmãos um pouco. Então eu vou chamar as crianças todas à frente. Algumas que estão aqui não vieram à EBD, à EBF, não faz mal, venham também. Vamos juntar todos aqui à frente e vamos recitar o texto bíblico. Yasmin vai nos ajudar com esta parte e vamos cantar uma música com os irmãos também.
ao que eles aprenderam esta semana e que foi muito importante para eles, está bem? Então venham todos, mesmo que alguns não puderam estar, venham porque vai ser bom também juntos partilharmos isto com a igreja, certo? Bom dia, igreja. Como os irmãos puderam ver ali, foi uma semana muito abençoada para as nossas vidas. E quando eu falo para as nossas vidas, foi de fato para as nossas vidas. Para a minha vida foi muito abençoador. Não podemos deixar também de agradecer a Lena também, que se disponibiliza todo ano a estar fazendo essa IBF também e dando a oportunidade para que nós também trabalhemos juntos, né? E esse ano ela me chamou para cantar com as crianças e para falar, fazer com elas o versículo bíblico. E foi muito bom, irmãos. De verdade, nós vamos agora, antes de cantar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E eu quero que vocês falem bem forte, para que a igreja veja que vocês são bem fortes. Tá bem? Não estamos todos aqui, mas vocês são bem fortes. Então nós vamos falar aqui bem forte o que nós aprendemos lá em cima. Tá bem? Fala pra lá. A Ângela não estava, mas pronto. Tá bem? Posso perguntar? Posso? Sim. 1, 2, 3. A EBF é? Ficha! Mais uma vez. A EBF é? Ficha! Muito bem. E ano que vem será mais ficha ainda. Então, todos nós estaremos aqui para a glória de Deus e com certeza com mais crianças. Nesse momento também nós vamos recitar o nosso versículo bíblico. E tem uns passinhos, uns gestinhos que os meninos nunca mais vão esquecer. Nunca mais. Vocês lembram onde está a morada do nosso versículo? Quem é que lembra? Efésios 3:19. Mais forte. Efésios 3:19. Mais uma vez. Efésios 3:19. Vem para aqui, que assim ficas mais. Deixa eu ir para cá. Eles sabem de cor. Eles sabem de cor. Eles sabem sim. Então vamos lá, vamos mostrar para a igreja aqui. Depois nós vamos chamar a igreja também para fazer os gestinhos conosco. Pode ser? Então, 1, 2, 3. Que sejam capazes. Agora alto, eu não estou ouvindo vocês. Tem que ser bem alto, tá bem? 1, 2, 3. Que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ultrapassem qualquer possibilidade de conhecimento. Aprenderam? Toda a gente de pé agora. Eu quero ver a igreja fazer junto com a gente. Vamos fazer bem forte, bem bonito para que a igreja aprenda, porque depois nós vamos cantar a nossa canção, tá bem? Vamos lá? Que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento. Muito bem, Efésios 3:19. E agora nós vamos cantar a nossa canção, tá bem? Vamos lá? Deixa eu pedir para alguém segurar aqui minha... Vamos lá? Tem uns gestinhos nessa música, não é isso? Essa canção tem uns gestinhos. E depois nós só batemos palmas. E a igreja vai aprender também agora. Quero bem bonito. Vocês fizeram bem bonito lá em cima, por favor. Vamos lá. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Alto, vamos lá. Quem é Jesus? E o quê? Eu quero muito conhecer. E o quê? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Desculpa, gente. Tanta gente fala sobre Jesus. Tanta gente diz o nome dele. Eu não tô ouvindo vocês, não. Deve ser alguém muito importante. Já encontrei pessoas com amor Mais alto. grande por ele. Mas quem é ele? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Mais alto, não tô ouvindo, não. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Precisa mesmo. Quem é Jesus?
Eu quero muito conhecer. Para conhecer Senhor Jesus, é preciso abrir o coração e acreditar nas coisas que Ele fez. Eu posso te contar uma e outra vez, mas você precisa conhecê-lo também. Você precisa. Alto. Quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. O quê? Eu quero muito conhecer quem é Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer. E o quê? Quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer quem é Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer quem é Jesus. Mais alto. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer quem é Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer. A EBF foi? Sim! A EBF foi? Sim! A EBF foi fixe. Ano que vem, se Deus quiser, será mais. Nós com 18 crianças, vocês iam ouvir aqui muito forte, mas pronto. Foi uma bênção. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada criança, Senhor, que essa semana pode ouvir mais sobre o Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor também falou aos nossos corações e falou de forma especial. Senhor, que a Tua palavra, Deus, possa encontrar morada nos corações de cada criança, Pai. Que elas possam lembrar no futuro, Deus, tudo que foi falado aqui, que elas possam viver de acordo com essa palavra, que é a verdade, que é a palavra do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelos pais que se disponibilizaram a trazer os seus filhos, ó Deus, a aprender e passar essa semana tão prazerosa, Pai, em Tua presença. Tua palavra fala, Senhor, o salmista fala que mais vale um dia nos Teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Senhor, que isso seja uma verdade nas nossas vidas e em nossos corações. Que seja uma verdade na vida dos nossos filhos, Deus. Que eles possam trilhar esse caminho e quando eles ficarem mais velhos, Deus, eles não venham se desviar, ó Pai. Cuida deles, cuida da próxima semana que estarão, nas próximas semanas que estarão na escola, ó Deus. Que eles possam ser luz e sal onde quer que eles estejam, ó Pai. Na escola ou em qualquer outro lugar. E nos instrui, Deus, como pais dessas crianças, a ensiná-los e a investir na vida deles, ó Pai. É isso que nós te pedimos. Obrigada, Deus, pela vida de cada irmão que se disponibilizou e ajudou, ó Pai, nessa EBF, Deus. Que o Senhor possa mandar mais pessoas, Deus, mais trabalhadores, ó Deus, para essa seara. Que nós possamos ver frutos, lindos frutos, saindo desse lugar, ó Pai. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos com um coração, Deus, cheio de alegria, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas e em nosso meio. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, crianças podem sentar, os adultos podem se sentar também. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, que possam abrir as vossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos ler o texto a partir do versículo 11. Primeira carta do apóstolo Pedro. Entretanto, enquanto abrem, só estender aqui um abraço de despedida aos nossos irmãos que, entretanto, vão regressar aos Estados Unidos. Irmão Carlos, eu peço desculpa, eu em nomes, é terrível, o nome da nossa querida irmã que eu esqueci, Madalena e o Filipe,
David. Regressando aos Estados Unidos, por favor, levem um abraço nosso à igreja lá também. Foi uma alegria conhecê-los e, estando aqui, já sabem que estão em casa, em família. É uma alegria poder também estar com os irmãos e conhecer os irmãos. Queria também, ainda nesta oportunidade, deixar um abraço muito apertado ao irmão Arsénio. Irmão Arsénio e a igreja amam muito e nós queremos expressar esse amor constantemente na sua vida. Que o Senhor continue a derramar a graça e a bênção sobre o seu coração. Amados, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo-a exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Portanto, para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, nem se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, amados. Até aqui a leitura do texto que temos para a nossa reflexão esta manhã. Amados, nós temos estado a fazer uma caminhada e eu espero que nesta caminhada nós possamos de facto compreender o impacto que as palavras de Jesus precisam ter na nossa vida. Eu não sei o que é que aconteceu com os irmãos esta semana, mas eu espero que esta semana, mais uma vez, Jesus e as suas palavras possam ter tido impacto na forma como compreendemos quem somos. Somos filhos de Deus, somos nação santa, somos povo, propriedade exclusiva sua. E também quando compreendemos o que somos. Somos o templo, somos o lugar onde Deus agora habita, somos parte dessa construção espiritual, somos agora também chamados ao ministério sacerdotal, tendo Jesus Cristo como o sumo sacerdote. Amados, estas são palavras que o Senhor Jesus tem trazido à nossa vida e Ele tem mesmo a expectativa que, falando connosco, nada fique como estava, mas que de facto a sua palavra possa tocar e transformar as nossas vidas. Temos estado nesta situação a ser abençoados pelas palavras que o Senhor trouxe através do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. E Pedro já nos lembrou que nas palavras de Jesus, santidade, amor e obediência estão absolutamente relacionadas e correlacionadas. Já nos lembrou que há uma necessidade intrínseca de que marcas naturais da nossa velha natureza possam desaparecer, porque elas não têm lugar agora mais na nossa vida. Já nos lembrou que uma das evidências da nossa nova natureza é um desejo insaciável por alimento, por aquele leite saudável espiritual que é a palavra.
Ele já nos lembrou que naturalmente devemos nos achegar a Cristo, Ele que é a pedra, alicerce, fundamento, Ele que é a pedra viva deste edifício que é a Igreja. Ele já nos lembrou que nós somos então agora propriedade exclusiva sua, que somos uma nação santa e abençoada, que somos hoje parte dessa construção, o templo, o lugar onde Deus habita, que temos recebido este ministério sacerdotal na total dependência de Jesus Cristo, o nosso sumo-sacerdote. Amados, isto tem sido uma visão absolutamente sublime daquilo que é o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus continua a falar connosco, revelando de uma forma muito prática como precisamos de viver e evidenciar as marcas naturais desta nova identidade que temos em Cristo. E todas elas, amados, são da maior importância. E poderíamos, de facto, separar tempo para considerar individualmente cada uma delas e não teríamos tempo suficiente. Amados, ao longo desta jornada, algo que eu creio que não podemos ficar indiferentes é o facto de Pedro, ao longo desta carta, estar constantemente a lembrar-nos da cruz. A focar a nossa atenção naquilo que aconteceu com Jesus lá naquela cruz. Pedro está constantemente a trazer aos nossos olhos, à nossa mente, isso. E eu creio, amados, que isso é também resultado da sua própria experiência, daquilo que ele viveu. Tento fazer um exercício muito difícil de imaginar a dor dilacerante que Pedro sentiu ao ver Jesus crucificado. Depois de ele próprio ter negado 3 vezes, de ele ter negado a sua identidade em Cristo, de ter negado o próprio Cristo. Imagino o que Pedro terá sentido no seu coração agora olhando para Cristo, lá crucificado. Amados, eu creio que nada de significativo, importante, verdadeiramente importante, eternamente importante vai acontecer na nossa vida se não olharmos para a cruz e compreendermos verdadeiramente o que lá aconteceu. Amados, a cruz agora está vazia, mas ela não esteve sempre vazia. Houve um momento em que Jesus esteve lá crucificado. Neste exercício, ao longo desta última semana, algo que o Senhor trouxe ao meu coração foi tentar compreender tudo isto à imagem daquilo que aconteceu lá naquele dia, lá no Gólgota. Naquele dia, lá no Gólgota, estavam 3 homens crucificados. O Senhor Jesus estava no meio e tinha de cada um dos seus lados um homem crucificado. Ambos estavam em circunstâncias muito difíceis. Aqueles 2 homens estavam ali como resultado dos seus atos, como consequência dos seus atos. Ambos olham para Jesus, mas na realidade veem Jesus de uma forma completamente diferente um do outro. Um, de facto, estava ali, ao lado de Jesus, naquele momento. Amados, ele esteve ao lado de Jesus naquele que foi o momento mais importante da história da humanidade. Ele olhou para Jesus, viu Jesus crucificado, reconheceu e viu como o Cristo, porque ele o afirma, mas olhou para Jesus e teve apenas um desejo, que Jesus resolvesse o seu problema daquele momento, das circunstâncias em que ele se encontrava. E por isso ele olhou para Jesus e disse: bom, sendo tu o Cristo, salva-te a ti e salva-me a mim também. Está lá em Lucas 23, 39. Ele não entendeu nada do que estava ali a acontecer. Ele não entendeu nada do que estava ali a acontecer com Jesus e através de Jesus. E isso provocou que não houvesse nada de significativo a acontecer na sua vida. A consequência dele ter olhado desta forma para Jesus, de facto, foi terrível. Não só para aquele momento, mas acima de tudo para a eternidade. Para a sua eternidade. Por outro lado, amados, o outro homem olhou nas mesmas circunstâncias para Jesus. Ele estava ali ao lado de Jesus, naquele que ele entendeu ser um momento muito particular da história da humanidade. Ele olhou para Jesus. Ele viu Jesus crucificado.
Viu que era o Cristo, o Messias, o prometido. Falámos disso ao longo da EBF esta semana. Ele viu Jesus, sendo ele próprio o cumprimento da promessa de Deus. Ele realmente entendeu tudo o que estava ali a acontecer, com Jesus e através de Jesus. E isso mudou tudo na sua vida. Mudou tudo. Ele pôde receber uma bênção absolutamente maravilhosa. Ele experimentou o amor e a graça transcendente de Jesus. E isso foi uma realidade para aquele momento, amados. Ele estava ali crucificado e ele agora já podia experimentar a paz do Senhor Jesus. Sim, porque a paz do Senhor Jesus não está limitada às circunstâncias em que nos encontramos. E até crucificado numa cruz é possível experimentar essa paz. E ele experimentou. Mas acima de tudo, essa compreensão de Cristo teve uma consequência e um resultado eterno. O Senhor Jesus confirmou isso quando lhe disse, hoje mesmo, estarás comigo na eternidade. Amados, o apóstolo Pedro tem ao longo desta carta chamado a nossa atenção para a cruz. Ele fê-lo ao longo do primeiro capítulo, em diversos versículos. E agora falo também através destes versículos que lemos há pouco, dos versículos 21 a 25. Ele lembra mais uma vez a importância, o significado da cruz e daquilo que aconteceu naquele lugar e naquele tempo. Algo que está anunciado desde o princípio. Aliás, o apóstolo Pedro faz questão de transcrever na sua carta algo que Deus já tinha falado muito tempo atrás através do profeta Isaías, lá em Isaías 53, 4 a 7. Ele faz isso e registra isso no versículo 24 que nós lemos. Amados, esta visão, esta compreensão é-nos muito importante. De facto, é fundamental e é determinante para agora e para a nossa eternidade. Precisamos de estar e de ter bem presente, agora aqui, no nosso viver diário, no qual o próprio Senhor Jesus Cristo também se faz presente. Ter isso bem real nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, na forma como falamos e naquilo que falamos, quando estamos no trabalho, quando nos estamos a divertir, quando estamos aqui reunidos enquanto igreja, quando estamos em qualquer outro lugar, em tudo o que somos e fazemos. Precisamos ter essa compreensão. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, determinado em que isso fosse uma realidade, fez questão de, no último encontro à mesa com os discípulos, algo que me parece muito evidente, como eu estava a partilhar com os irmãos há pouco, é que, de facto, Deus, o Senhor Jesus, usa o apóstolo Pedro para nos focar em Cristo, focar os nossos olhos na cruz, em nada mais. E agora, com os nossos olhos e coração focados na cruz, o apóstolo Pedro vai-nos dar mais algumas orientações. Ele já o fez anteriormente sobre outros aspectos, mas vem-nos dar mais algumas orientações sobre aspectos muito específicos da nossa vida, que obviamente eles estão implícitos no que ele já tinha falado anteriormente. Quando o apóstolo Pedro fala de vidas santificadas, essa expressão, essa santificação, essa imagem santa que nós precisamos de carregar e viver, abrange todas as áreas da nossa vida. E eu creio, e permitam-me que, olhando para o texto, os versículos 16 e 17 podem de alguma forma resumir aquilo que Pedro está de uma forma mais ampla a falar, que nós já lemos há pouco. O versículo 16 e 17 do capítulo 2, os irmãos podem acompanhar, como livros que sois, não usando toda a liberdade por pretexto de malícia. Ou seja, Pedro já falou da necessidade de retirarmos da nossa vida aquilo que não me pertence, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Eu creio que estes dois versículos resumem de alguma forma aquilo que o apóstolo Pedro nos está a dizer. Mas no versículo 11, o Pedro desafia-nos a ter uma atitude muito peculiar. E é muito interessante que cada uma destas metáforas, obviamente, nos remetem para a compreensão destas verdades espirituais. E no versículo 11 somos desafiados por Jesus, através de Pedro, a termos neste mundo uma atitude de forasteiros. Não só com este mundo, mas com as coisas deste mundo. O Senhor Jesus já tinha afirmado que nós não somos deste mundo. Somos cidadãos do reino de Deus.
Estamos aqui de passagem. Este não é o nosso lugar. Estamos aqui de passagem e estamos aqui com uma missão. Sermos bênção para este mundo. Sermos parte, sem sermos parte deste mundo, mas abençoando este mundo. Agora, sem absorver o modo de viver e as características deste mundo e rejeitando o que ainda está presente no nosso coração e no nosso viver, que fazem parte deste mundo e que está a ser regenerado por Cristo, a ser santificado por Cristo. Algo que, naturalmente, e o apóstolo Pedro deixa isso muito claro, vai ser mal entendido por muitos, por aqueles que são deste mundo. O versículo 11 o versículo 12 dá-nos essa imagem, o versículo 15 volta a reafirmar. Sim, por um lado, aqueles que estão à nossa volta não vão falar contra nós, mas vão falar porque nós vivemos de acordo com o plano de Deus, não nos identificamos com este mundo. Alguns, como diz o versículo 15, em certa altura, vão ficar calados perante tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos. Mas esta é uma realidade que precisa de ser vivida. E o grande objetivo de tudo isso, no fim, está presente aí na parte final do versículo 12, é que Deus seja glorificado, o Senhor seja glorificado. Aliás, permitam-me partilhar com os irmãos que, ao olhar para o versículo 12, podemos ler novamente o versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amados, olhando para este versículo, eu creio que nos deixa uma ideia, uma imagem muito clara de que esta é a vida que o Senhor espera que nós vivamos. Uma vida exemplar. Ele espera que os filhos de Deus vivam de uma forma exemplar. Porque eu olho para este versículo e parece-me que está aqui claro que uma das grandes estratégias de Deus para influenciar este mundo e se dar a conhecer é através da vida dos seus filhos. Por outras palavras, parece-me que o que Pedro está aqui a registar é o seguinte: quando Jesus voltar, ele vai-se voltar para aqueles que vai encontrar e vai dizer: viram os meus filhos? Viram a forma como eles viveram? Viram o modelo da vida dos meus filhos? Então agora vocês podem glorificar o meu nome e reconhecer quem eu sou. E isso vai acontecer através da vida daqueles que são discípulos e filhos de Deus. Amados, uma das coisas que obviamente ao longo desta carta tem sido evidente, e eu creio que já partilhei com os irmãos, é que obviamente o padrão é tão alto, de tão grande excelência, que imaginarmos que isto está dependente de nós seria um enorme erro. Obviamente tudo isto dependente da imensa, maravilhosa graça do Senhor Jesus na nossa vida. Então, o apóstolo Pedro avança e entra em orientações muito específicas. Por exemplo, ele vem falar do nosso relacionamento dos filhos de Deus com o Estado, nos versículos 13 e 14. Uma relação de submissão, de respeito. Uma autoridade que é permitida por Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, escreve e lembra isso. Os que têm poder porque Deus permitiu, porque foi concedido por Deus. E Pedro vem aqui dizer-nos numa orientação clara que nós precisamos de ser cidadãos exemplares, mesmo quando não concordamos com o Estado. Mas claro que há um limite, e o limite é o do pecado, porque por vezes as autoridades e o Estado promovem e desejam o pecado. E para nós, acima de tudo, está a fazer o bem. Aliás, isso está registado no versículo 15. Fazer a vontade de Deus, fazermos o bem. Isso está acima de qualquer outra coisa. Mas quando Jesus, lá em Mateus 22, 21, afirmou que dar a César o que é de César e a Deus o que era de Deus, Jesus não estava a afirmar que César tinha sempre razão. Não, César às vezes não tem razão. E com o próprio Pedro, com o próprio apóstolo Pedro, nós aprendemos lá em Atos 5, 29, que mais importa obedecer a quem? A quem? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que obedecendo a Deus, o resultado foi aquilo que aconteceu com eles. Foram chicoteados, foram maltratados. Ainda assim, Pedro saiu de lá feliz por se sentir digno de ser maltratado em nome do Senhor Jesus Cristo e por causa do amor de Cristo. Amados, este é o padrão que o Senhor Jesus traz para nós. Precisamos de ser, obviamente, cidadãos exemplares.
e exemplares, reconhecendo as autoridades, não tendo o que dizer sobre o nosso comportamento, vivendo sempre de acordo com os planos maravilhosos do nosso Deus. No versículo, e avançando, nos versículos 18 e 19, Pedro agora vem falar connosco, e o Senhor Jesus através dele, sobre um outro aspecto muito prático da nossa vida, que é as relações dentro do trabalho, entre os senhores, os patrões e os servos, os empregados. É verdade que Pedro está a fazê-lo numa condição de escravos, porque essa era a condição da maioria daqueles para quem esta carta estava a ser destinada originalmente. Infelizmente era isso que acontecia. Mas, mais uma vez, este ensino e esta orientação é muito claro. Sejam submissos e respeitem os vossos senhores, os vossos patrões. Os bons e os maus. Pedro é muito claro. Sejam servos empregados exemplares. E se sofrerem injustiças, que seja como resultado de terem sido corretos e zelosos perante Deus. Não por outra razão. O apóstolo Paulo, falando sobre este assunto na sua carta aos Colossenses, ele é muito objetivo, dizendo: trabalhem para os vossos senhores, para os vossos patrões, como se estivessem a trabalhar para o Senhor. Esse é o padrão. Este é o padrão que o Senhor Jesus nos traz aqui. Lembrando ele também, nessa ocasião, que se não fizerem, sim, as consequências virão sobre nós. Não fazer é um ato de desobediência e não evidenciamos as marcas de uma nova vida em Cristo. Já agora, para que aqueles que estamos aqui acharem que, bom, então ele só deu orientações para os empregados, não pensou nos patrões? Não, amados, também pensou. No capítulo 4, versículo 1 da carta aos Colossenses, ele é muito claro. Senhores, pratiquem a justiça imparcialmente, sem se esquecerem que acima também existe um Senhor no céu. É exatamente o mesmo princípio. Amados, a título de aplicação para a nossa vida, e para terminar, olhando para o versículo 21, ele é abrangente para todos os cidadãos do reino, para todos os filhos de Deus e para todas as áreas das suas vidas, das nossas vidas. Versículo 21. Vamos ler novamente. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Amados, o sistema deste mundo, aonde nós ainda estamos, mas ao qual não pertencemos, é um sistema muito imperfeito e muito injusto. O padrão que serve para comparação e avaliação neste mundo é sempre medíocre e tantas vezes perverso. Nós não nos guiamos nem vivemos por esse modelo. É verdade que algumas vezes somos afetados por esse modelo, mas não por nossa responsabilidade, por ainda estarmos no mundo ao qual nós queremos abençoar. Jesus deixa isso muito claro no Sermão do Monte, mais uma vez lembramos isso. Amados, para que nós não nos esqueçamos, porque creio que às vezes vivemos como se nos tivéssemos esquecido disso. Aqui não é o céu, amados. Aqui não é o céu. Como alguém dizia, para quem conhece a Cristo, a imagem mais próxima do inferno que nós vamos ter é isto aqui. Para quem não conhece e não aceita a Cristo, a imagem mais próxima do céu que eles vão ter é isto aqui. Mas, amados, nós não estamos no céu ainda. Aqui não é o céu. Mas é óbvio que há uma preocupação no coração do Senhor Jesus com a forma como nós vivemos enquanto ainda estamos aqui. Porque a forma como nós vivemos aqui tem que ser resultado de vidas regeneradas por Ele, restauradas pela maravilhosa graça de Cristo. Isso aconteceu lá na cruz e nós acabámos de lembrar, de uma forma muito prática, o que isso significou para Jesus. O Senhor Jesus deseja muito que nós vivamos vidas em todos os momentos e em todas as circunstâncias, não focadas nos padrões deste mundo, mas focadas em Cristo, nele próprio, na cruz e em tudo aquilo que lá aconteceu. E é bom não esquecer que aquilo que aconteceu lá na cruz, com Jesus,
É a minha responsabilidade. Amados, para nós, o único modelo que nós temos, o único padrão que nós temos é Jesus. Nada mais. Somente Jesus. Amados, nós hoje somos pessoas felizes. Somos pessoas felizes, amados. Eu sempre que faço esta pergunta fico um bocado desanimado convosco, confesso-vos. Eu sei que nós, os portugueses, somos um bocado difíceis de expressar sentimentos, mas, amados, nós somos pessoas felizes. Amém? Amados, nós hoje somos pessoas felizes em Cristo, mas totalmente inconformados com este mundo e com os seus padrões. E por isso o apóstolo Pedro está a ser usado pelo Senhor Jesus para nos dizer coisas práticas. Olha, cuidado da forma como vocês se relacionam com os governos. Cuidado da forma como vocês se relacionam com o vosso patrão. Não vivam neste mundo como se pertencessem a ele. Vivam aqui como forasteiros. Nós vivemos aqui totalmente inconformados com este mundo e com os seus padrões. E por isso vivemos, tal como o apóstolo Paulo nos lembra lá em Romanos 12, como agentes de transformação, sal e luz, para transformar este mundo. E como Paulo lembra lá também em Romanos 12, de acordo com a boa, perfeita e maravilhosa vontade de Deus. Isto para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado. O resultado de tudo isto é muito prático, amados. Tal como aconteceu com aquele homem lá no Gólgota naquele dia. Alguns podem olhar para aquilo que aconteceu com aquele homem lá na cruz e pensar, bom, que adiantou ele ter reconhecido Cristo se ele acabou à mesma morte e crucificado. Amados, eu não sei se nós vamos ter essa oportunidade. Se nós tivermos a oportunidade de conversar lá no céu entre nós, eu quero lhe perguntar, mas eu estou muito tranquilo em relação à resposta que ele me vai dar. Eu estou mesmo convencido que aqueles minutos, aquelas horas, não sei quanto tempo passou entre ele ter esta conversa com Cristo e sucumbir na sua vida, foram horas ou momentos de grande e profunda paz. O resultado é muito prático, amados. Tal como foi para aquele homem naquele dia. Nós agora vivemos felizes em paz e segurança. Aquele homem teve aqueles minutos, apesar de crucificado, ele pôde ser feliz em Cristo. Ele pôde ter paz em Cristo. Ele pôde ficar em segurança que mesmo morrendo naquele lugar, naquela hora, logo ele estaria com Jesus no céu. Essa felicidade, essa paz e essa segurança só Jesus nos pode dar, amados. Não há nada neste mundo que nos possa providenciar isso. Amados, mesmo que tudo à nossa volta nos desanime, mesmo que tudo à nossa volta esteja a desmoronar-se, aquilo que Jesus é, aquilo que nós vemos em Cristo lá na cruz, aquilo que Jesus é para nós a cada dia, vai transformar, vai ter que transformar o nosso viver diário. Agora e para toda a eternidade, amados. Sim, para o futuro. Para o futuro, quando nós olhamos para Cristo e contemplamos, para além destas orientações que Ele nos está a dar do nosso viver aqui, amados, no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar, e Ele vai voltar, é por isso que eu fico desanimado convosco, amados. Vamos ver se nos entendemos, amados. Quando nós verbalizamos ou lembramos que algo de sublime e de fundamental para todos nós vai acontecer logo, quando Cristo voltar, porque Cristo vai voltar, amados, por favor, não fiquem indiferentes, porque quem é que vai acreditar em nós se nós, não, Jesus vai voltar. A vida é uma chatice, amanhã vou ter que pagar o IRS, o meu patrão é um chato e eu já não suporto mais viver com aquele vizinho ao meu lado, mas Jesus vai voltar. Amados, eu não quero saber do resto. Jesus quer mesmo que nós possamos viver com todas as outras circunstâncias em paz, mas vai haver um dia, e nesse dia vai fazer toda a diferença. A diferença de nós olharmos para Cristo e vê-lo como, sim, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E aí, nesse dia, quando Jesus vai voltar, sabem o que é que Pedro nos está a dizer? É que nesse dia, aqueles que estiverem a olhar para nós vão ficar incrédulos.
Eles vão perceber, uau, era disto que vocês estavam a falar? Sim, era disto que nós estávamos a falar. Amados, vai ser sublime. Vai ser sublime naquele dia o Senhor Jesus olhar para nós e dizer, eu conheço-te, eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Vai ser sublime Jesus dizer, bom e fiel servo, foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor, vem comigo para o gozo eterno. E tudo isso vai ser resultado de nós contemplarmos Jesus e vermos Jesus como o nosso Salvador. Amados, olhar para Ele e vê-lo desta forma vai ter consequências para agora. Sim, no nosso trabalho, na forma como nos relacionamos. Vamos de seguida, na sequência do texto, pensar também na família. Sim, em cada um desses aspectos, mas vai ter uma consequência eterna. Uma consequência eterna absolutamente sublime. E sabem, tudo isto, e de tudo isto nós não temos crédito absolutamente nenhum. Crédito absolutamente nenhum. Nós não fizemos nada para merecer isto. Nós não temos de facto crédito, mas Jesus lá na cruz, sim, Ele tem todo o crédito. E por isso Pedro tem-nos andado a lembrar, nós fomos comprados por um preço único e maravilhoso, um alto preço. Por favor, não tirem os olhos da cruz. Nós não tiramos os olhos da cruz, não esquecemos que o túmulo está vazio, porque Cristo está vivo e agora, pela sua presença maravilhosa e transformadora, nós somos santificados, aperfeiçoados até ao dia em que Ele volte. Amados a Ele toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão. Para todo sempre. E quando eu penso nisto, amados, o mínimo que eu posso fazer é ser um bom cidadão. Isso é o mínimo, amados. É ser um bom cidadão. É ser um bom funcionário. É ser um bom patrão. E tudo aquilo que Pedro nos tem andado a lembrar que precisam de ser evidências de uma nova vida em Cristo. Amados, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, quando Ele chegar, aquilo que Ele fez na cruz, se nós olharmos para Ele e compreendermos verdadeiramente aquilo que Ele fez, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Eu não sei como é que é convosco, eu estou muito ansioso para que isso aconteça logo, logo. Se for hoje ainda, maravilhoso. Se for amanhã, já é tarde. Depois da manhã, mais tarde ainda. Se os irmãos não puderem viajar para os Estados Unidos por causa disso, não tem problema nenhum. Mesmo que Ele venha quando vocês estiverem a voar, já sabem que Ele apanha-vos no ar. Vocês estão em vantagem, né? Já estão mais perto do céu. Mas, amados, é isso que nos sustenta. É isso que nos sustenta. E olhar para Jesus e não compreender isso é a pior coisa que nos pode acontecer. Que o Senhor nos abençoe, amados. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos clamar para que a sua palavra, amados, que ao longo desta semana, por favor, voltem ao texto. Voltem a lidar com o texto. Vejam o que é que o texto ainda tem para vos dizer, para que Ele fale connosco, para que Ele nos se revele aos nossos corações, para que, de facto, possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar connosco e para que as nossas vidas possam realmente ser transformadas. Lincoln, por favor, podes vir aqui à frente. Eu vou pedir ao Lincoln para nos dirigir em oração. Terminamos assim o nosso culto, não sem antes escutar o pós-lúdio e depois sairemos na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia em que podemos estar aqui na Tua casa para louvar o Teu nome, Pai, para Te engrandecer, para dizer o quanto nós Te amamos, o quanto nós confiamos em Ti e depositamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Pai, porque hoje tivemos aqui a oportunidade de aprender de Ti, de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Pai, e o Senhor ministrou grandemente em nossos corações, Pai. Mas também queremos pedir, Pai, que o Senhor não simplesmente deixe isso como palavras que entraram em nossos ouvidos, Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha e haja com poder, Pai, e aplique essas palavras em nossos corações, Pai, de maneira que nós saiamos daqui hoje, Pai, e estejamos mudados realmente por isso, Pai, que possamos refletir sobre isso, que isso tenha implicações no meu dia amanhã, no nosso dia amanhã, na terça-feira, em toda essa semana, Pai, que isso não passe despercebido por nós, Pai, que nós não simplesmente vivamos essa semana, mas que nós possamos realmente viver essa semana contigo, Pai, aplicando a Tua palavra em nossos corações, em nossas vidas, mudando o nosso caminhar, Pai.
Obrigado, Pai, porque nós sabemos que não estamos sozinhos nessa caminhada, Pai, mas o Senhor está conosco, Pai. Não só o Senhor vai voltar para nos buscar, Pai, mas o Senhor está conosco em todo esse caminho até a sua vinda, Pai. Muito obrigado porque nós temos a plena convicção, a plena fé, a plena certeza de que nós podemos confiar e depositar nossas vidas em Ti, Pai. E por isso pedimos que o Senhor possa agir em nossos corações, porque sozinhos não somos capazes, Pai. Haja com Teu Espírito Santo em nós, Pai, e nos ajude, Pai, a caminhar contigo toda essa semana, Pai. E que nós realmente sejamos diferentes, que realmente sejamos essa semana muito mais parecidos com Cristo. Nos capacite, nos use essa semana, Pai, para ser bênção, Pai, para esse mundo, ser luz para esse mundo, ser luz para as pessoas, Pai, a começar em nós, Pai, com Teu agir em nossas vidas. Essa é a nossa oração e o nosso desejo em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podemos ficar sentados e vamos escutar o pós-lúdio.